tá batendo desespero nos golpistas. Tá rolando vários textos no WhatsApp bolsonarista aí, que estão chegando até a esquerda, de que o Bolsonaro vai dar um golpe, de que o golpe já está sacramentado, de que o golpe foi tramado por juristas como Ives Gandra Martins. Ives Gandra era um cara que era um jurista muito respeitado, tem 85 anos de idade, e que ele se tornou bolsonarista nos últimos meses. Ele defende o Bolsonaro em tudo, que o Bolsonaro vai criar um tribunal militar que está acima do STF, que vai todo mundo preso, que vão fechar estradas, tudo mais. Isso é desespero, Eles sabem exatamente que isso não vai acontecer. Eles estão tentando convencer os bolsominions de que isso vai acontecer para ver se eles aderem ao movimento do dia 7 de setembro, que, olha, você lembra da última manifestação pró-Bolsonaro, que seria a maior manifestação da história, e que não conseguiu lotar um quarteirão da Avenida Paulista, não conseguiu colocar mais de 3 mil pessoas em Brasília, sendo que só o governo Bolsonaro tem mais de 30 mil cargos comissionados, quer dizer, nem 10% do pessoal que depende do governo para manter a mamata foi às ruas para defender o próprio governo que paga o salário deles. Só para você ter ideia, você acha que eles vão colocar 500 mil pessoas em Brasília no dia 7? Para piorar, saiu a notícia ontem à noite, no final da noite saiu a notícia de que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão investigando a participação do Jair Bolsonaro, do Palácio do Planalto, nesses atos antidemocráticos. A coisa vai ficar feia pro Bolsonaro. Sabe por quê? Porque os poucos que ainda apoiam o Bolsonaro nas altas patentes do Exército, das Forças Armadas e tudo mais, a maioria já não apoia mais. Os poucos que ainda apoiam vão começar a ver o quê? Que o Bolsonaro tá usando dinheiro público para financiar essa porcaria. Eles ficam sem moral, eles falam, opa, peraí, não posso nem defender o cara, porque tá todo mundo contra ele, todo mundo apontando o crime dele. Eu vou ficar do lado do criminoso? Não vou. Tá bem ruim. É por isso que o Bolsonaro começou a tentar com policiais, aí teve coronel já ontem, vários coronéis da reserva de polícias militares começaram a falar de atos para Bolsonaro. Vou te dar um spoiler, vai faltar cadeia no dia 8 de setembro. É bom aí começar a construir umas prisões que, se esse pessoal levar a cabo o que eles estão falando, eu vou dar tanta risada. O ruim é que eles são sustentados com dinheiro público quando forem presos, mas olha, a coisa vai ficar feia para eles todos. Vou explicar aqui sobre a Polícia Federal investigando o Planalto e o Bolsonaro, e vou até ler a mensagem aqui, tem uma mensagem que todo mundo tá falando disso no WhatsApp, que olha, o Bolsonaro vai dar o golpe. Vou ler aqui a mensagem e vou falar aqui como tudo isso é fake news. Mas antes, um segundinho. Você fora Bolsonaro, quer ver a casa cair para esses bandidos assassinos? Então inscreva-se aqui no canal. O que está acontecendo? Polícia Federal. Primeiro eu vou ler a mensagem. Mensagem que está circulando. Um monte de gente está desesperada com essa mensagem. Olha só, eu vou ler aqui. Quem quiser, pausa aí e pode ler. Esse aqui é um trecho da mensagem. Mas eu vou ler aqui, olha só. Pessoal do grupo, acabei de receber essa notícia, todos precisam ler, isso está circulando em WhatsApp, Telegram, em tudo que é lugar, bolsonarista, chegou na esquerda, olha, Facebook. Sobre a manifestação do dia 7 de setembro, todos sabemos, porém tem alguns detalhes. Uma grande e vasta associação de advogados, inclusive advogados que derrubaram a ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente da Associação do Agronegócio, o presidente da Associação de Criadores de Gado, o presidente da Associação dos Exportadores de Soja. O cabeça de toda essa mobilização é o advogado e jurista Dr. Ives Gandra Martins. Está aqui, o texto onde fala o Ives Gandra Martins, tá vendo? O nome dele é Ives, não é Ives, tá escrito errado o nome dele, tá? Fizeram um documento invocando o artigo 1º da Constituição Federal, onde versa que todo poder emana do povo. Portanto, todos os poderes devem obedecer à vontade popular. Aí tem Sérgio Reis, Zezé de Camargo, Zé Trovão, Índio Terena, entre outros artistas. E o tamanho do manifesto será gigante, o documento será entregue no dia 8 de setembro. Eles já têm 500 mil pessoas confirmadas. Temos que lotar Brasília e Avenida Paulista com muitas entidades grandes. 500 mil pessoas para quê? O Ives Gandra, que o nome está escrito errado, redigiu o quê? Um documento que fala o quê? Não se sabe. Dia 8 eu vou te falar, vai acabar esse pessoal todo preso, boa parte deles. Aí tem 500 mil pessoas confirmadas, olha. A última manifestação para o Bolsonaro, eles resolveram copiar a esquerda uma coisa. Eles, em vez de fazer uma manifestação só em 2, 3 cidades, ou em uma só, resolveram tentar fazer em várias cidades. A esquerda consegue fazer manifestação em 150, 200 cidades no mesmo dia, como das últimas que tiveram. Tá, inclusive várias, o Plantão Brasil tá lá. Ok, o Bolsonaro resolveu fazer em várias cidades. Teve cidade como Maceió,
que tinha lá um carro de som, o caminhão de som lá, o trio elétrico, pago sabe-se lá por quem, estavam sorteando canecas pro Bolsonaro e tinha lá 10 pessoas, dos quais eu tenho certeza que eram todos organizadores. Não foi ninguém no ato pro Bolsonaro. Teve cidade que não foram nem os próprios organizadores, tinha lá uma pessoa, 2 pessoas, para você ter ideia. Aí o Bolsonaro na Avenida Paulista não lotou nem um quarteirão. A diferença entre a manifestação pró-Bolsonaro e as contra-Bolsonaro é muito grande. Em Brasília, com mais de 30 mil pessoas que têm cargo comissionado, ou seja, pessoas que podem ser demitidas pelo governo Bolsonaro a qualquer momento. Se o Bolsonaro cai, essas pessoas, a maioria delas vão perder o emprego. O Bolsonaro não consegue colocar mais de 3.500 pessoas lá em Brasília, na última manifestação. Nessa provavelmente terá mais. Tá, você acha que ele vai colocar 500 mil pessoas? Olha, de jeito nenhum, tá? E olha que tem gente que deve estar financiando. Aí eles falam, novidade aí, manifestação deu o resultado que a população brasileira queria. Notícia saída da boca do forno agorinha mesmo. Aí eles falam aqui, ó, tribunal, essa parte que a esquerda começou a ficar com medo. Tribunal Constitucional Militar. Está pronto o decreto-lei para o presidente da República assinar juntamente com o Ministério da Defesa e os comandantes do Exército, Marinha, Aeronáutica para criarem o Tribunal Constitucional Militar. O novo tribunal acima do STF será criado para processar e julgar todos os bandidos criminosos que estão nos poderes da República. Prefeitos, governadores, deputados, senadores, ministros do STF. E o melhor, sem direito à tornozeleira eletrônica, a pena será cumprida em regime fechado. Esse Tribunal Constitucional Militar, teve um jurista, eles até falaram aqui o nome do jurista, o jurista Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, em face da omissão da PGR, ingressou com ação penal privada subsidiária da pública com pedido de prisão dos 11 ministros do STJ, desembargadores. O STJ não tem 11 ministros, tá? O STJ tem mais de 20 ministros. Eu nem sei quantos exatamente, porque toda hora tem um deles que não tá, são 27, a última vez que vi tinham 27, eu não sei qual o número oficial do STJ, que é muito. Toda vez tem um que tá de licença ou alguma coisa assim, porque são muitos, não são 11. Só para que você tenha ideia, tá? Então, não tem como ele pedir 11, mas então ele falou errado. Eu fui pesquisar. Esse jurista, ele inventou no ano passado que o Bolsonaro, lá em abril, nos atos antidemocráticos de abril, que o Bolsonaro tinha que fazer um decreto com um tribunal em que ele escolheria os membros, um tribunal de militares, que estaria acima do STF. Olha, esse cara quase foi preso no ano passado por ficar veiculando esse tipo de coisa. Só para que você tenha ideia, era fake news. Todos os veículos de mídia falavam, gente, é fake news, não tem chance nenhuma disso acontecer, é inconstitucional. Os próprios militares iam falar, Bolsonaro é louco, não tem como, Bolsonaro não tem prerrogativa nenhuma para fazer um tribunal acima do STF. Você consegue imaginar uma loucura dessa? Qual dia? Imagina, o Bolsonaro assina isso, ele vai preso, na hora ele vai preso. Na hora, acho que não dá 10 minutos para o Bolsonaro estar numa cela. Aí o pessoal falou... Aí continua o negócio, falam que, olha, o jurista Marcos Davi vai restabelecer a ordem jurídica do país, tudo mais. O senador Rodrigo Pacheco vai pedir para dissolver o STF, o Congresso Nacional. Que loucura, meu! E os bolsonaristas acreditando nisso. E aí, o que aconteceu? Isso tudo chega ao povo como? Porque o Gabinete do Ódio, que é financiado por deputados bolsonaristas, com o nosso dinheiro público, é financiado também pelo Palácio do Planalto, por empresários, o gabinete, e que está sendo investigado pelo Alexandre, começa a usar o sistema de comunicação do bolsonarismo para jogar isso para as pessoas, até que isso furou a bolha e chegou na esquerda. Aí o que acontece? Chegou em mim, chegou em você? Não tenha dúvida, chegou no Alexandre. Todo mundo que foi depor no último inquérito da Polícia Federal, que o Alexandre de Moraes abriu, o inquérito, que é o inquérito sobre a urna eletrônica ainda, aquele sobre a live que o Bolsonaro fez umas 3 semanas atrás, uma quinta-feira, em que ele atacou muito o sistema eleitoral, aquela live criminosa, várias pessoas já foram depor naquele inquérito. O que todo mundo está dizendo é o seguinte, olha, a Polícia Federal não para de fazer perguntas sobre as ações desse pessoal e se eles estão tendo reuniões com o Jair Bolsonaro e com integrantes do Palácio do Planalto. Mais do que isso, o Sérgio Reis, vai depor na quarta-feira na Polícia Federal. Viu? Amanhã, Sérgio Reis tem um compromisso na Superintendência da Polícia Federal, tá? Não só o Sérgio Reis, outros já foram depor também nesse inquérito que o Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news que tá, fake news contra a democracia, mas muitos já foram depor daquilo. A Polícia Federal fez busca e apreensão contra Sérgio Reis, contra mais de 30 pessoas, alguns já foram depor. Os que foram depor também disseram, estão falando, está um burburinho muito grande, eles falaram, olha, a Polícia Federal quer saber qual é a participação de Jair Bolsonaro nisso. E o pior,
é que nesse inquérito, o lá do voto o inquérito sobre a live criminosa do Bolsonaro, o Bolsonaro é quem apresentou a live, ele foi o apresentador da live. Então, obviamente, ele é o centro do inquérito, ele é o principal investigado ali, então, obviamente, vão perguntar dele. Mas esse inquérito dos atos do 7 de setembro é muito importante que comece a perguntar sobre o Bolsonaro. Por quê? O Sérgio Reis e esse outro cantor que estavam falando sobre invadir o STF e tudo mais, e o presidente da ProSoja, eles começaram a fazer isso depois de uma reunião com o Bolsonaro. Eles se reuniram com o Jair Bolsonaro e depois, no dia seguinte, eles começaram a falar sobre golpe. Quer dizer, saiu do Bolsonaro, alguma coisa aconteceu naquela reunião em que eles saíram de lá com a ideia, opa, agora a gente tem que tocar o golpe. Vai faltar cadeia para esse pessoal. Agora eu vou mostrar aqui Marialva, no Paraná. Olha só que legal a cidade de Marialva. Cidade que deu quase 75% dos votos ao demônio. Os vídeos são muito curtinhos lá são vários vídeos, tem carro de som que o rapaz manda 100 vídeos, todos eles com 20 segundos. Tão curtinhos os vídeos, mas foram vários. Rodou lá em Marialva. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixe sempre o Pix, PicPay, as outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima desses malditos. Falou!